Hello guys, beleza? Eu tenho uma pergunta aqui para você. Olhe nessas palavras que estão aqui na tela. Como que você pronunciaria essas palavras em inglês? Eu aposto que muitos de vocês pronunciariam essas palavras como basic, baseball, loser, gasoline, disagree. Sabe por que eu sei disso? Porque eu já fiz isso. Eu já pronunciei essas palavras dessa forma. E aí eu tenho um ponto para falar para vocês. Essa pronúncia está errada. O que acontece é o seguinte: o S no inglês ele pode ter som de S ou som de Z, dependendo da palavra. Porém, nós brasileiros, quando nós estamos aprendendo inglês, a gente gosta muito de transformar o som desse S nessas palavras aqui em som de Z, tá? E por quê? Por que a gente faz isso? A gente faz isso por causa de uma regrinha que tem no português. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente traz um aspecto da nossa língua materna, né? Nossa língua mãe, o português, para o inglês. Só que esse aspecto que a gente traz do português, ele não é a mesma coisa no inglês, ele não funciona para o inglês. E que aspecto é esse? No português, quando a gente tem o S posicionado entre duas vogais, a gente sempre faz um som de Z, certo? De Z. Então, por exemplo, a palavra casa, casa, em português, a gente faz o S com som de Z, né? Se a gente fizesse esse S com som de fato de S, como é que seria? Seria caça. E caça não é isso, né? Caça é a caça, né? De caçar. É escrito inclusive com C cedilha. Uma outra palavra que também tem isso é a palavra gasolina. Né? Você tem um S entre duas vogais e a gente transforma esse S em um som de Z. Mas no inglês isso não é necessariamente verdade. Ou seja, no inglês, se um S está entre duas vogais, não necessariamente esse S tem som de Z. Vai depender muito do quê? Vai depender da palavra. Não existe uma regra absoluta aqui, tá? Depende muito da palavra e a nossa tarefa, né, nossa função como estudante é conhecer as palavras, conhecer a pronúncia correta das palavras e, e aí conseguir entender, praticar com a pronúncia correta e falar de forma correta, beleza? Então essas palavras aqui que vocês estão vendo na tela são pronunciadas da seguinte forma: basic, som de S, basic, basic, baseball e não baseball, mas sim baseball, loser, loser, gasoline, que é gasolina em inglês, gasoline, mesma coisa, esse S tem som de S mesmo, tá? A palavra disagree, não disagree, mas sim disagree. Tá, Matias, então quer dizer que o S, quando ele está entre duas vogais, ele sempre, no caso no inglês, né, ele sempre vai ter som de S? Não necessariamente. Como eu falei ainda há pouco, depende da palavra, né? Então, por exemplo, existem palavras em inglês que têm um S entre duas vogais, mas o S tem som de Z. Por exemplo, a palavra closet, que significa closet, né? Você tem aqui um S entre duas vogais, tá? Entre duas vogais, no inglês com som de Z. Closet, closet, closet. Então, S com som de Z. Uma outra palavra muito comum, e é parecida com uma palavra que a gente viu lá em cima, é a palavra loser, agora só com um O. Observem que, deixa eu expandir aqui esse negócio. Observem que aqui em cima são com dois Os, né? Com dois Os. Por que tem dois Os aqui? Porque vem da palavra loose, que significa folgado. Looser significa mais folgado. Aqui, essa palavra aqui já vem da palavra lose, que é o verbo perder, e loser significaria perdedor. Então, mais uma vez, você tem aqui um S entre duas vogais com som de Z, tá? Um S entre duas vogais aqui com som de Z. Uma outra palavra aqui, o S, também tem som de Z e que esse S está entre duas vogais no inglês é a palavra reason, certo? Reason, reason. Então, observem que no inglês, você ter o S entre duas vogais não necessariamente vai determinar se ele tem som de S ou de Z. Depende da palavra. As palavras aqui em cima, o S sempre tinha som de S, né? Basic, baseball e assim por diante. Já essas aqui de baixo, esse S tem som de Z. Closet, loser, reason. Então vai depender da palavra.
Por que isso aqui é importante? Porque é um erro comum, né? É um erro comum nosso e que é bom que você sempre preste atenção na hora de falar, na hora de estudar as palavras para ver se esse S tem som de S ou de Z e cuidado com a regra do português, que ela acaba, nesse caso, podendo te atrapalhar e te fazer pronunciar uma coisa que não é correta. Então é isso, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou ficar fazendo vídeos semanais sobre inglês. E vai ser pronúncia, vocabulário, enfim. Vão ser vídeos diferentes toda semana. E também dá um like aqui nesse vídeo, porque, como sempre, é aquela força legal, tá bom? Um abraço a todos e valeu!